25 graus. Ora viva, muito boa noite, caro internauta. Já está assim no ar a edição do debate político que passa todas as sextas no seu ecrã, exatamente às 20 horas e 45 minutos, para lhe proporcionar o melhor das discussões que estão ligadas à arena política e não só. Para o dia de hoje não vai ser diferente. Temos analistas que nos vão ajudar a compreender aqueles que são os temas que não apenas o interessam, mas também fazem parte daqueles que são os pontos de agenda, daqueles que têm a faca e o queijo na mão. Vamos tentar perceber os contornos da visita do presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, à vizinha África do Sul, mas também as interações que manteve com o presidente daquele mesmo país, Cyril Ramaphosa. A maior preocupação daqueles que estiveram por dentro desta mesma visita, pelo menos a partir das redes sociais, incluindo dos órgãos de comunicação social, era que fosse abordada de forma primária a questão da xenofobia que tem acontecido naquele país contra não apenas os moçambicanos, mas também todos aqueles que são cidadãos estrangeiros em situação irregular naquele mesmo país. Vamos conversar também em torno dos novos preços de combustível. É um tema que está a dar de falar. Muito recentemente foi anunciado em Conselho de Ministros que os combustíveis sofreram então uma subida. Temos outros temas a serem discutidos e, se quiser saber quais são eles todos, fique conosco até o fim desta transmissão do debate político. Caro internauta, anunciados estão pelo menos alguns temas e que comece então a discussão. Já temos mesmo os nossos analistas aqui conosco que nos vão ajudar a compreender primeiro a questão da visita do presidente da República à vizinha África do Sul, que manteve conversações com Cyril Ramaphosa, presidente daquele mesmo país irmão, aqui mesmo ao lado do nosso país, do nosso território nacional. Temos mesmo o magnífico reitor Júlio Gonçalves, que nos vai ajudar a não apenas contextualizar, mas compreender as declarações do Presidente da República em torno primeiro da diplomacia econômica, mas também o que se pretende saber é sobre a questão da xenofobia. Qual, na sua percepção, magnífico reitor, deveria ter sido o primeiro ponto de agenda desta discussão? Será que a diplomacia econômica vem primeiro, antes mesmo da integridade física dos moçambicanos, ou qualquer outro ponto é que poderia ter sido abordado? Muito boa noite, magnífico reitor. Tem um espaço também para a apresentação dos pontos prévios. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero saudar a FTV, através de si, por ter me convidado a cá estar. Em segundo lugar, quero saudar os meus colegas aqui, o Dr. Orlando, o Dr. Pangai e o doutor. É que essa anedota, porque quando eu vejo o doutor Pangai, faz-me sempre lembrar muitas coisas lá em Tete, como ele é um dos candidatos de um dos municípios de Tete, e o doutor Mulungu. Eu também quero aproveitar através da FTV, saudar os nossos telespectadores que assistem a este programa, desde lá em casa, usando as televisões, as diferentes plataformas digitais, e dizer boa noite. Relativamente, eu tenho um ponto prévio, mesmo o meu ponto prévio singe-se naquilo que hoje, por volta das 11 horas, acompanhei através das nossas televisões e nossos canais digitais, a conferência de imprensa entre o governo e conferência conjunta entre o governo e como é que se chama aquela empresa que está ligada com a questão dos transportadores. Quero saudar essa iniciativa e era de esperar. Eu penso que através dessa conferência conjunta faz-nos ver que, afinal de contas, o governo está preocupado com a vida dos cidadãos, não só em termos da nossa capital do país, portanto, a zona metropolitana do país, do nosso território, mas também a nível nacional. E daí que há um chamamento de consciência que eu queria aqui deixar a todos os transportadores, que a questão da elevação do preço dos combustíveis versus da elevação do preço dos transportes, dos chapas, neste caso, tem que haver sempre, na minha opinião, tem que haver alguma compreensão.
Então, não podemos agir fora dos nossos órgãos. Nas províncias e nos locais onde não são os transportadores, não fazem parte das associações, há um mecanismo que tem que ser encontrado, e já existe uma recomendação para o efeito, que o grupo de transportadores devem se organizar e definir uma proposta do preço que deve ser praticado no aumento desses preços dos transportes. Então, eu acho que isso abre um espaço mais de diálogo, enquanto que aqueles que estão nas zonas, na zona metropolitana, já existe uma norma, já foi tomada uma decisão, no sentido de que o preço dos transportes não pode ser aumentado, tem que se manter, porque a outra parte da diferença que existe, eventualmente exista, vai ser assumida pelo governo da República de Moçambique. Então eu queria sublinhar isso e saudar essa iniciativa conjunta entre a Fermatro, acho que é isso mesmo, e o governo de Moçambique. Muito bem, muitíssimo obrigado, mas voltando para aquilo que é o ponto primeiro do tema que nós discutimos em relação mesmo à visita do Presidente da República de Moçambique à vizinha África do Sul. Na sua percepção, magnífico reitor, esta visita estava ou deveria estar centrada na diplomacia económica ou então naquela que é a diplomacia de emergência? Qual era exatamente o ponto de agenda prioritário que estava na mesa das negociações? De acordo com os documentos que circularam, a ser verdade, era muito, o ponto fulcral era o principal, o primeiro ponto, número 1, era a questão da diplomacia econômica. Portanto, estabelecer-se um contacto direto entre os dois chefes de Estado, neste caso de Moçambique e da África do Sul. Mas, entretanto, já quando, a vésperas da sua deslocação, eu acredito que essa deslocação não foi uma deslocação de emergência. É uma deslocação que tinha sido planificada. Daí que, tendo sido já acordado esse encontro, porque as visitas, as deslocações presidenciais não são daqui para ali, não. São planificadas ao longo do ano, ao longo do trimestre, do semestre, etc. Entretanto, apareceu essa situação da xenofobia, que eu até costumo dizer que podemos não chamar xenofobia, como no entanto que tal, mas sim fobia. Por quê? Porque lá na África do Sul, o grupo-alvo não são todos estrangeiros, são apenas estrangeiros de origem africana, os negros neste caso. Mas estão lá os asiáticos, estão lá os indianos, estão lá outros paquistaneses, etc. Estão lá. Tanto a África do Sul, naquilo que a gente sabe, é um país que tem quase todas as nações. Americanos também estão lá. Alemães estão lá, etc, etc, etc. Entretanto, por isso que eu considero assim, portanto, já tendo sido aceite aquela agenda, que já tinha sido aceita aquela agenda, então o presidente, na sua ida, aproveitou, atenção, porque já tinha sido agendado uma agenda, mas já na hora que já tinha chegado o tempo e havia assuntos de natureza importante, então conseguiu colocar naquela agenda mesma, portanto, a discussão sobre a questão dos cidadãos, dos nossos concidadãos que estão na África do Sul, no contexto de encontrar-se um meio termo da sua segurança, etc, etc, etc. Portanto, repito, é o que me parece ser, porque se tivesse sido uma agenda daqui para ali, então o primeiro ponto seria a discussão sobre a situação dos moçambicanos na África do Sul. Mas não é isso. Esta agenda já tinha sido aprovada. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Passamos então a palavra para si, caríssimo Orlando, justamente para responder à segunda pergunta em relação a este tema da visita do Presidente da República, vizinha África do Sul, que teve como um dos pontos de agenda a questão mesmo da xenofobia, que já perdura há algum tempo e preocupa toda uma sociedade moçambicana e não só. Orlando, muito boa noite. Será que Moçambique, na sua percepção, tem força
força política suficiente para exigir garantias concretas de proteção aos seus cidadãos, ou então vai se ater apenas aos comunicados e reafirmações de compromisso para a cooperação entre os dois países? Muito boa noite. Tem um espaço para a apresentação também dos pontos prévios. Muito boa noite ao magnífico reitor, boa noite ao professor Pangai, boa noite ao Dr. Mulungu. E saudações também para nossos internautas que nos acompanham a partir do Facebook, YouTube e entre outras redes sociais ou mídias, se for o caso. Bom, questão prévia é para saudar aos todos os nossos concidadãos que neste momento em que nós estamos a ter problema de circulação dos nossos veículos, que estão resilientes na locomoção, independente da distância, para os seus locais de trabalho e inclusive para o regresso dos seus aposentos. Quero aqui saudá-los pela passividade, pela sábia posição. Isto contribui naquilo que nós temos clamado, a questão da contribuição para a paz, para uma sociedade livre de agitações que possam colocar em causa a questão da segurança social, segurança econômica, que é a questão dos locais onde têm-se trabalhado os nossos irmãos, e inclusive também a questão de segurança política. Isto ajuda-nos a reconhecer que o cidadão moçambicano está resiliente, está pacífico, está ciente daquilo que pretende na nossa nação. Isto é que saudar a todos esses cidadãos por esta sábia posição. Bom, a questão da visita que o Presidente da República terá efetuado à vizinha África do Sul tinha como agenda como que é isto? É fortalecimento de diplomacia econômica, política, social, conforme aquilo que foi o seu anúncio, e também fortalecimento na irmandade entre estes dois povos, que desde antigamente ou antiguidade sempre estiveram juntos em várias frentes, e isto foi questões de um reforço, tendo em conta que o Presidente Chapa acaba de ter agora o seu segundo ano do seu mandato como chefe de Estado. Havia essa necessidade de viajar para África do Sul para este fortalecimento. E a questão de garantia, eu creio que os protocolos que foram certificados entre os dois países já dão as chances de garantia, de segurança, direitos humanos, vida é uma única, não importa onde que esteja o indivíduo, é preciso que os Estados tenham essa responsabilidade de garantir a segurança. O que acontece, o que aconteceu, está acontecendo na África do Sul, são questões étnicos, tribais, são já ver no contexto da insegurança do mundo, tem duas vertentes. Quando há questões de desentendimento religioso e tribal, isso acaba colocando em causa a própria segurança e não se percebe de que realmente está-se a discutir. Se de facto a luta dos nossos moçambicanos na África do Sul com os outros, ou houve uma coincidência, tem a ver com a questão de emprego dos estrangeiros, ou há um desentendimento tribal entre o povo sul-africano. Porque isto sempre é um dado que em 5 anos temos verificado essa situação. E inclusive o próprio governo sul-africano não tem tido aqui uma posição concreta para acabar com a situação. Isto é uma ação recorrente naquele país sul-africano. É claro que dessas relações diplomáticas que Moçambique está inserido como tal, ele não tem esta legitimidade de mandatar lá, por exemplo, ir impor a situação de segurança e demonstrar que aquele país não tem a posição concreta, não tem o controle de segurança. Isto seria uma invasão àquele Estado que é soberano. O que vai acontecer, talvez, é pelos relatórios concretos, informações que o Estado vai recebendo, pode enviar cartas de alguns esclarecimentos, talvez alguma resposta, talvez assim sendo, é possível que possam mandatar alguma delegação, uma comissão para averiguar a situação de perto, não como para questão de posição, mas para perceber o que está a acontecer, quantas pessoas
de origem moçambicana terão perdido a vida, foram apedrejadas. Isto interessava muito ao povo, à liderança moçambicana, para ter uma posição. Mas neste momento, o que nós vimos nesta visita não era a agenda, como aquele referencia o magnífico reitor, não era a agenda do chefe de Estado, foi simplesmente uma coincidência como tal. E só no regresso do chefe de Estado viu-se que não era a coisa mais importante, só na forma que ele deu aqui o seu parecer sobre esta sua visita na África do Sul. Então, daí que há um trabalho que talvez a postura vai ser apurado para si, mas neste momento nós não podemos trazer aqui ações que podem azedar aquilo que é a ligação diplomática, principalmente social, que é mais importante, porque a econômica, a política, ela acontece, mas depois da social, que essa irmandade que nós temos é que mais interessa. Então, o que nós temos que fazer é pedir ou exortar, se bem que nesta mídia a África do Sul acompanha isto, ver a nossa preocupação pela segurança dos nossos irmãos e, inclusive, a nossa solidarizamos-nos com eles, estas lutas tribais que não terminam. E deve parar a situação. Somos África, somos africanos, temos que nos amar. Se a África não se ama, significa que os povos africanos entre si não demonstram esse lado de irmandade. Porque nós não podemos falar, nos interessar em questões diplomáticas, econômicas, políticas, por e tal, mas essa parte de socialização é preciso que ela seja salvaguardada. Aqui em Moçambique, por exemplo, temos sul-africanos que trabalham, estão numa boa, e nós não estamos preocupados em que eles tenham bom emprego ou melhor emprego. E nossos irmãos estão na África do Sul, estão lá a trabalhar, enquanto a partida é encontrada ou é encontrado, é tratado como se do nada tivesse valor a esta pessoa. Isto coloca uma dor em nós, mas que não seja questão de termos raiva, porque a partir da raiva é que o ódio se instala e o pensamento de incitação à violência entre povos africanos acontece. A África precisa de se amar, temos que respeitar o outro como se fosse nós mesmos, e isso vai ajudar a estas essas interrogações, diplomacias que têm se verificado no nosso dia a dia, que infelizmente em algum momento quebra-se esta confiança. E eu creio que os nossos irmãos aqui em Moçambique não podemos pautá-lo pela mesma posição dos sul-africanos. Temos que mostrar a ele o que é amor. O mal paga-se pelo bem. Então não podemos ver um sul-africano aqui ou qualquer outro estrangeiro usamos dele como se fosse uma vingança, de que nós sabemos nos vingar. Não. Se o nosso irmão África Sul foi tratado mal, nós temos que demonstrar amor, e eles, pelo amor, vão sentir esta necessidade de seguir o exemplo. Mas se os povos em si não se entender e depois vingar-se por vingança, tal, a guerra vai nascer desta forma e nunca mais teremos aquela oportunidade de abraço perto de mão para tal. Há oportunidades há situações sociais que acontecem para demonstrar uma certa posição diferente. E temos que continuar com o nosso histórico de amarmos um ao outro, independente da sua origem, do canto da essência, etc, etc. Então, eu creio que nós podemos tratar disso desta forma e dizer que moçambicanos na África do Sul têm esta segurança garantida, os protocolos assinados estão bem claros, ou ratificados assim estão bem claros, e daqui também no país, os sul-africanos e outras origens também estão seguros, e é ver que o nosso Ministério dos Estrangeiros, Ministério do Interior, o Comando Geral, por aí, eles têm dado a garantia aos cidadãos, não maltrata-os, tem documentação, dá orientações, por aí tal. Significa que esta diplomacia é preciso ser salvaguardada, não simplesmente pelas palavras, mas pelos atos práticos de existência deste reconhecimento em que o Estado moçambicano ratificou esses protocolos na garantia da vida e também salvaguarda dos direitos humanos. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Agradeço pela sua intervenção e aproveito mesmo para dizer que o Presidente da República realmente afirmou que não se resolve violência com violência, nem mesmo o ódio com ódio. No entanto, nós continuamos com a nossa discussão. Agora vou mesmo para si, professor Pangueia. Muito boa noite. Pretende-se aprofundar esta discussão em relação a este tema da visita do Presidente da República à vizinha África do Sul. Professor Pangueia, Moçambique, de uma ou
outra forma, tem de se admitir isto, depende economicamente da África do Sul. Será que esta dependência não enfraquece a nossa posição para exigir que haja maior respeito pelos direitos dos moçambicanos? Muito boa noite. Boa noite para si, boa noite colegas do painel, boa noite telespectadores. Interessante o tema que está a ser colocado na mesa para o debate e podermos dar as nossas ideias com relação a este assunto. Seria bom, de fato, se nós pautássemos de violência trocando pelo amor, guerra trocando pela paz. Seria muito bom que isso acontecesse. Mas, no entanto, esse apelo é feito para o governo sul-africano. Essa forma de ser e estar, só nós moçambicanos fazemos quando se trata daqueles que estão lá fora. Isso não vimos quando houve as manifestações em 2024, onde foram apelidadas de manifestações violentas e criminosas. Essas manifestações violentas e criminosas foram respondidas com violência e crime também. Então, se na África do Sul não podemos responder violência pela violência, por que aqui em Moçambique, em 2024, respondeu-se às manifestações violentas por violência? Então, trata-se de um discurso que, de alguma forma, não tem algum enquadramento naquilo que se diz e a prática que tem sido feita. Mas antes, eu só pretendia dar a ponte dessa questão, pretendo apenas também dar um ponto prévio. Temos estado a assistir inaugurações de tribunais. Muitas visitas ou muitas inaugurações têm estado a ser feitas na abertura dos tribunais, em detrimento, por exemplo, de mais escolas comparativamente a tribunais. Este cenário mostra claramente de que estamos num país conflituoso. Estamos mais preocupados em resolver conflitos porque nós mesmos acreditamos que estamos a provocar tais conflitos, razão pela qual a nossa meta é mais tribunais do que escolas, do que hospitais. O Presidente da República está em Tete, acabou de inaugurar um tribunal lá. E esse é um processo que está a decorrer desde 2024, 2025 até agora. É uma grande meta de construir tribunais. Eu queria sugerir que a melhor forma de reduzir conflitos é melhorar o ensino, é melhorar a educação. É essa que vai permitir com que o cidadão moçambicano ele analise as fontes de conflitos e possa, por sua vez, encontrar medidas para poder ajudar a ultrapassar esses conflitos. Não são maior número de tribunais que vão resolver problemas no nosso território moçambicano. Então, que o governo comece a inverter o cenário, construa mais escolas, crie melhores condições nas escolas e pagar melhor aos professores para dar uma educação de qualidade e a qual vai reduzir de uma forma significativa os principais conflitos que o país neste momento está a passar. Relativamente à situação atual, a xenofobia na África do Sul, o Presidente da República referiu-se de que não há registro oficial de morte de moçambicanos na África do Sul. E não há nenhum agredido na África do Sul. Igualmente, os moçambicanos não foram afetos a essa situação de conflito. Mas isso não pode constituir verdade. Porque há relatos de casas precárias destruídas, de negócios saqueados ou vandalizados nas cidades de Joanesburgo e Durban. Sabemos que muitos moçambicanos estão nos grandes parques a poder vender. Muitos deles estão a viver em casas precárias e essas casas estão a ser objeto de vandalização. Os seus negócios estão sendo destruídos. Então, tudo isso constitui algo que afeta o moçambicano. Não podemos, de forma
clara de que os moçambicanos não estão sendo afetos pela situação de xenofobia na África do Sul. Se se destrói uma casa, se se destrói um negócio, isso afeta aos moçambicanos. Também há relatos de que moçambicanos, mesmo documentados, estão a ser barrados em hospitais públicos e escolas por grupos de operação do Dula. Afirmar que moçambicanos não foram afetados por essa xenofobia não constitui a verdade, porque há essa situação, há esses relatos que existem. Em termos do clima psicológico, mais de 3.000 moçambicanos vivem com medo e incerteza. Muitos até evitam sair à rua, portanto, e com isso paralisaram as suas atividades econômicas e informais. Então, trata-se aqui de mais um aspecto para poder afirmar de que os moçambicanos foram afetados ou estão sendo afetados por essa questão da xenofobia. Em termos de emprego, trabalhadores temporários e mineiros relatam despedimentos ou mesmo não contratação por receio da questão da xenofobia. Então, temos aqui situações em que os moçambicanos estão afetados no concernente aos bens materiais, estão a perder suas casas, estão a perder seus negócios. Também estão sendo afetados porque eles mesmos documentados estão sendo expulsos nos hospitais públicos e nas escolas. Psicologicamente, estão a viver com medo, receio de poder sair das casas, de ser, portanto, amonestado com essa operação de Dulas. Então, é preciso que perceba-se que, afinal de contas, a questão de ser afetado não é só vítimas humanas. Mesmo que não existam vítimas humanas, as sevícias, quando os nossos concidadãos estão a passar na África do Sul, elas revelam, efetivamente, um sofrimento de todos nós. Ainda há linguagens que são lançadas contra nós, os moçambicanos. Vocês, governo moçambicano, zimbabuiano, venham na África do Sul levar as vossas serpentes. Portanto, a referir moçambicanos, nós somos serpentes. Isso é uma agressão. E é pior até que uma agressão física, quanto essa linguagem que está-se a colocar. E agora, eu não concordo muito com essa questão de que nós temos que ainda pautar por essa questão de que não podemos agir de uma forma contundente, porque nós pregamos a paz. Porque a África do Sul não inicia hoje de poder maltratar moçambicanos. Se até hoje não houve mortes, ainda bem. Mas já houve mortes. Em 2008, houve xenofobia na África do Sul. Muitos dos nossos concidadãos foram mortos. Em 2015, igualmente houve xenofobia. Em 2019, igualmente, todos esses períodos moçambicanos foram arrastados, deixaram seus haveres de tudo quanto tinham feito durante anos naquele país. E agora, em 2026, estamos a ver novamente nossos concidadãos a poderem perder as suas casas de construção precária, a perderem seus negócios, porque quando eles chegam, vandalizam tudo que está lá e acabam tirando no zero. É um investimento que eles fizeram. Então, a expectativa que se tinha com a viagem do presidente Daniel Francisco Chapo à África do Sul era de poder mostrar o governo sul-africano de que Moçambique, deixemos dessa questão do apoio da luta de libertação da África do Sul. Temos uma situação atual em que os jovens que estão a fazer isto lá na África do Sul, eles podem sentir na pele. Eu continuo na senda de que Moçambique deve tomar uma posição contundente contra a África do Sul, barrando o fornecimento de energia elétrica, barrando o fornecimento de gás através de Pandatimano. Por uma semana apenas, aqueles senhores vão ter a consciência de que o Moçambique é importante para a África do Sul. O mais importante aqui é consciencializar aqueles senhores que estão a criar aquele desprezo para conosco,
deles perceberem que, olha, a energia que eles estão a consumir lá vem de nós, moçambicanos. O gás que está a criar lá mais de 700 mil empregos é nosso, que vem de Panda e Temane. Então, se o Moçambique corta esse recurso energético por uma semana apenas, o próprio governo sul-africano vai explicar os seus concidadãos de que, olha, a crise que estamos a passar neste momento é porque o Moçambique cortou o fornecimento de energia e o abastecimento de gás aqui. Em face das civícias que o próprio vocês sul-africanos estão a fazer. E a partir dali, nós teremos valor na África do Sul. Não pode acontecer. Vocês lembram-se na xenofobia de 2019, em que os sul-africanos entram aqui livremente, transportando os sul-africanos para aqui e transportando outros moçambicanos para lá, mas os nossos transportadores aqui não poderiam fazer o mesmo. E eles até reclamavam disso, os nossos transportadores. Mas mesmo assim não houve ninguém que interviu para poder estancar essa situação. Nós não podemos nos rebaixar até esses níveis. Não podemos aceitar que a África do Sul continue a poder desprezar Moçambique quando a espinha dorsal da economia sul-africana é protegida pelo Moçambique. Então não podemos continuar com esse... Hoje, quando se fala, até gozam. Olha, se vocês apoiaram na luta de libertação, procurem coisas Nelson Mandela. Vão lá exigir isso na campa de Nelson Mandela. Então eles não sabem nada daquilo que aconteceu na luta para remover a apartheid. Mas eles agora podem muito bem sentir na pele se Moçambique tomar essa posição contundente. Eu ainda continuo a dizer que Moçambique tem que tomar uma medida contundente para com o governo sul-africano. Mas também não é só isso. Eu volto ainda a poder falar sobre esse assunto, porque esse assunto falamos na quarta-feira passada. Moçambique deve perceber que é contraparte dos problemas que está a passar na África do Sul. Porque o cidadão moçambicano já não consegue viver no seu país pelas políticas pétricas que tem estado a conceber. Muitos moçambicanos estão a fugir de Moçambique, estão a sair de Moçambique para a África do Sul para procurar comida. Comida que lhes falta. O que faz com que o país não tenha comida? Com água, terra, sol. Mas não temos comida. E as pessoas, dia após dia, milhares e milhares, vão para a África do Sul para não morrer de fome. Muito bem. Então, a culpa que o governo moçambicano tem é efetivamente essa, que faz com que crie um barragem na logística do governo sul-africano pela imigração em massa dos moçambicanos para a África do Sul. Obrigado, Sr. Pangueira. E migram ali para coisas supérfluas que o país deveria garantir para os moçambicanos. Então, Moçambique, ele, se calhar seja por essa razão, que não está a ter moral de poder agir de uma forma contundente, por saber que Moçambique também é culpado pelos problemas que estão a passar na África do Sul. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia, pela sua intervenção e tocou num ponto que eu gostava mesmo de procurar saber a opinião do caríssimo Mulungu, que também está conosco nesta edição do Debate Político, sexta-feira, 20h45, na sua tela, no seu ecrã. Caríssimo Mulungu, muito boa noite. Se os ataques continuam mesmo depois da visita do Presidente da República à vizinha África do Sul e esta conversa que houve entre os 12 estadistas, tanto moçambicano como também sul-africano, o que é que Maputo deve fazer? Será que deve recorrer então ao embaixador, chamar a SADC ou simplesmente aceitar a impotência? Muito boa noite. Boa noite a si, ao Pelice, aos meus colegas do painel, ao magnífico reitor, também ao Dr. Pangaia e ao Dr. Orlando. Bem, há questões que, em algum momento, quando são expostas de uma forma, se calhar, superficial, elas têm um tratamento que, na conclusão dessa superficialidade, é possível operacionalizá-las. Mas, para quem, de facto, está no terreno, há muitas dificuldades que se observam, porque movimentos
diplomáticos têm o seu tempo por causa de vários pontos que devem ser levados em conta, tanto no plano negocial, mas tanto também no plano do próprio diálogo. E assente a este ponto, é preciso perceber que o movimento de xenofobia na África do Sul não é perpetrado pelo Estado sul-africano. É um movimento que é criado por alguns indivíduos dentro da própria África do Sul. E boa parte desses indivíduos são, por sinal, da etnia Zulu. E é esta dificuldade que nós estamos a ter, de facto, em compreender o alcance desta operação. Isto porque é que o presidente atual sul-africano não é da etnia Zulu, é de uma etnia diferente, e com a perda de legitimidade por parte do ANC, conforme retratam as últimas eleições, fica difícil a abordagem no meio social do próprio ANC por causa desta quebra de legitimidade. Mas, em parte, há uma reivindicação por parte de um grupo que tem crescido nos últimos tempos, que é o Contuensize. O Contuensize é um partido político que outrora, no tempo do apartheid, era uma espécie de braço militar do ANC, mas hoje transformou-se em um partido político, daí que nas últimas eleições teve também um número considerado de votos, e o ANC procurou estabelecer também uma espécie de coligação para formar o governo e recusou este grupo. Então, estas indicações, em parte, nos levam a uma direção de que isto pode ter uma dimensão política, sob o ponto de vista destas marchas tenderem a desestabilizar aquilo que é a governação atual da ANC e aprofundar ainda mais a questão da quebra de legitimidade. Daí que, se formos a verificar mais a fundo, percebemos em parte que boa parte da xenofobia ou deste fenômeno, ele ocorre em momentos em que na África do Sul se avizinham as eleições, ou seja, pode estar a ser usado como bode expiatório para trazer aquilo que são os problemas centrais dentro da África do Sul, que é a falta do emprego, que é a falta de acesso para toda ela, uma população, aos hospitais e a vários serviços públicos. E as causas de xenofobia a nível internacional não são, de facto, meramente raciais ou por conta daqueles que têm menos, sob o ponto de vista de condições da sua proveniência. As causas são idênticas a nível internacional, ou seja, nós percebemos quando do Brexit na Inglaterra, os pontos que eram levantados pelos ingleses de algum momento é que os imigrantes tiravam o seu emprego. Daí que, como a União Europeia que recebia esses imigrantes e fazia uma divisão pelos países membros da União Europeia, a própria Inglaterra considerava-se, se calhar, a mais vítima ou a mais lesada neste processo. Daí que, em parte, isto contribuiu para o processo de desassociação da própria Inglaterra da União Europeia, no famoso processo que foi conhecido como Brexit. O outro, porém, que nós tivemos é no próprio Estados Unidos da América. A partir do momento que você ouve de um líder um discurso como America Great Again e América para os americanos, em si já é um discurso divisionista, ou seja, tira a aura toda de todo aquele que é estrangeiro, sob o ponto de vista daquilo que são os seus direitos e a sua permanência naquele Estado. E daí começou o movimento de remoção de todo estrangeiro a nível interno. Mas aí depois surgem outros problemas. É que tanto a América, tanto a África do Sul tem uma questão similar. É desenvolvida por imigrantes. E em algum momento esses imigrantes já se juntaram com as suas populações e têm lá os seus filhos. Ou seja, tanto as operações de xenofobia que temos visto na África do Sul, elas não colocam em causa aos próprios zimbabianos, moçambicanos, malauianos, tanzanianos. Colocam em causa até os próprios sul-africanos. Por quê? Porque estes são o resultado desses imigrantes e, com o tempo,
não conseguiram, de facto, ter uma identidade muito próxima àquilo que os próprios Zulus consideram ser única ou genuína, e também sofrem esses ataques. Então, este é o controverso do ponto de vista político que nós verificamos dentro da própria África do Sul, que dificulta muito uma leitura clara de como este processo surge e qual é o seu alcance. O outro ponto é a questão da disputa pelas oportunidades, ou seja, vários jovens estão a ser instrumentos de política a partir do momento que alguém coloca nas suas mentes de que o estrangeiro vem lhes tirar oportunidade, porque estas oportunidades escassas deviam ser divididas entre os próprios sul-africanos. Daí que encontramos uma outra controvérsia. Dentro de Durban, quando houve, no princípio, as operações, foram expulsos os imigrantes que abriram ou eram os supostos proprietários das lojas. O que nós assistimos é que depois a população perguntava aos xenófobos ou a estes que estão à frente dos atos: abram as lojas porque nós queremos comprar. E lá não tinha ninguém, de facto, para poder abrir essas lojas, porque as lojas pertenciam aos imigrantes. Daí começamos a perceber que até internamente não há, sob o ponto de vista de consenso, uma linhagem única por seguir. Então, outra dificuldade que nós verificamos. Então, quando se trata de sanções que pode se aplicar ao Estado sul-africano, fica de facto difícil, porque dentro do Estado sul-africano há um movimento que está a surgir, mas existe o governo. O governo, em algum momento, não tem uma mão dentro da própria xenofobia para que as sanções sejam-lhe atribuídas e é que ela sinta pressão e cesse. Ou seja, em algum momento até podemos compactuar com aquilo que é o objetivo final dos próprios xenofobistas, se assim podemos considerar. Ou seja, se eles querem desestabilizar o governo sul-africano, se nós sancionarmos diretamente o governo, eles terão alcançado aquilo que é o seu objetivo. Então, há estes elementos por considerar. Agora, quanto à visita do chefe do Estado moçambicano, é preciso perceber que esta visita foi agendada pelos sul-africanos, ele foi a convite dos sul-africanos. Então, quando alguém é convidado, significa que a agenda que impõe é quem o convida. Então, a agenda que foi tratada dentro do Estado sul-africano era uma agenda do interesse sul-africano. Daí que a questão da xenofobia, ela podia aparecer dentro da própria agenda, porque era uma questão pontual a se tratar, mas não ganhava assim um peso que o próprio chefe do Estado moçambicano o levasse consigo, porque ele está a título de convite dentro da África do Sul, deve obedecer à agenda sul-africana. Então, há aqui elementos políticos, diplomáticos que devem ser observados e não podem ser ignorados. Mas há uma percepção popular que eu até muito bem compreendo, porque na ausência de capacidade técnica, sob o ponto de vista de olhar e analisar, isto dificulta muito compreender porque o chefe do Estado não foi para lá e porque Moçambique não coloca um exército dentro da África do Sul para ir buscar os seus. Depois recuamos na própria história para explicar aos moçambicanos que a criação de órgãos como as Nações Unidas era mais ou menos para evitar esta ausência de ordem no sistema internacional, onde cada Estado sentia-se forte e podia entrar dentro de um território. Ou seja, há um princípio lá na Carta das Nações Unidas: não ingerência nos assuntos internos do Estado. É verdade que nos assuntos internos sul-africanos, como o caso da xenofobia, há ataques a estrangeiros, mas há um devido tratamento que isto deve ser realmente proporcionado. E em algum momento a primeira linha que Moçambique tem é através do embaixador e dos consulados. Estes sim é que são a primeira linha de observação, de conversação, mas também de pressão ao governo sul-africano para que crie meios de proteção aos próprios
aos próprios estrangeiros que se encontram lá. Agora, a título de exemplo, em 2017 na Líbia, nós tivemos de facto a famosa venda de imigrantes como escravos por parte de alguns cidadãos líbios. Mas tivemos uma cimeira dentro da Líbia que tratava questões fora daquilo que era a agenda pontual que se verificava naquele momento. E tivemos lá Alpha Condé, tivemos Alassane Ouattara e tivemos o Moussa Faki, que são estadistas que tiveram lá a tratar outra gente. Ou seja, é preciso perceber que em algum momento, quando é a convite desse Estado, por mais que seja de facto um Estado beligerante de um determinado tipo de conflito, a agenda ela é que impõe. Nós não vamos para lá para impor agenda, porque estamos lá a título de convite. A título de exemplo, quando convidamos alguém, não impõe o cardápio na nossa residência. Nós é que vamos servir aquele que temos na nossa despensa. Então, é preciso que nós compreendamos que esta visita do chefe do Estado não foi um movimento levado a cabo por sua iniciativa. Foi a convite do Estado sul-africano. Desculpe. Obrigado. Muito rapidamente, é o seguinte, apenas 2 minutos, por favor. Presidentes cancelam visitas quando há uma ofensa do próprio seu cidadão. Numa situação dessas, se é que foi convidado, de fato, para poder lá ir, numa altura em que nós moçambicanos somos chamados serpentes, numa altura em que os nossos concidadãos estão a perder suas casas, estão a perder seus negócios, e poder lá chegar para poder respeitar, em primeiro lugar, a agenda desse sujeito que está a criar essas situações, eu não acharia correto. Quantas vezes já vimos presidentes a cancelar visitas de um determinado país por ter se sentido ofendido por alguma situação que terá ocorrido. Deu a entender que o nosso presidente foi ajoelhar na África do Sul aquele que é o agressor para nós. Porque se nós formos a ver de fato, o próprio governo sul-africano está a aplicar medidas extremamente duras com relação às migrações. A maneira como os moçambicanos eles são deportados para Moçambique. Alguns deles até antes ficam não sei lá quantos meses presos na África do Sul. São medidas desumanas. A maneira como é que esses nossos concidadãos, os tais deportados, chegam na Ressano Garcia, vejam de que forma é que os moçambicanos chegam na fronteira de Ressano Garcia quando são deportados de lá para Moçambique. Você vê, alguns estão a aparecer com um único par de roupa. Mas são pessoas que estavam lá dentro da África do Sul durante muito tempo, deixaram tudo lá a merecer, e esses senhores de Dula chegam, carregam tudo o que eles fizeram. Não lhes dão tempo, no mínimo, deles poderem carregar os seus haveres para o país. Essas medidas são impostas pelo próprio governo sul-africano. Então, não podemos não só dizer a população revoltada está a fazer a sua parte contra os imigrantes, mas o próprio governo sul-africano também, as medidas rígidas e de certa maneira até desumanas da forma como tratam os nossos concidadãos, extremamente triste. É por essa razão que está-se a defender aqui. Nós não precisamos de meter exército dentro da África do Sul. Precisamos sim, nós fecharmos a torneira para eles poderem aprender. O próprio governo sul-africano, mesmo nessas medidas antimigratórias que estão a colocar lá. Nós não estamos a retribuir isto. Quantos sul-africanos que estão aqui sem documentos, que estão a realizar tantos negócios aqui, que nunca ouvimos um dia sequer que Moçambique deportou um número tão exagerado assim de sul-africanos para lá. Mas são muitos que estão aqui. No entanto, nós temos que estar a poder assistir cenário daquela natureza. Eu acho que isso não é... O Presidente da República, na visita, ele deveria ter... Olha, houve sim essa agenda, mas a minha questão contundente aqui é em relação ao tratamento dos imigrantes moçambicanos. Não pode acontecer. Está a dizer que não há mortes, não é? Não há ninguém que foi espancado. Mas aquilo que estão a perder não está a ser afetado.
Como é que estão a viver as pessoas que estão neste momento a ser incendiadas as suas casas precárias? Aqueles que investiram nos pequenos negócios que estavam a fazer lá. A esses que estão removidos na fila do hospital, nas escolas. Doutor Pancai, então é importante coisa. Olha, isso aí não vamos. Deixa-me lá terminar. Eu não. É que você está monopolizar. Uma das coisas. Não está a monopolizar. Eu estou a responder algumas questões que foram aqui ditas. Vai ter seu tempo. Vai ter seu tempo. O moderador está aqui. O moderador está aqui e vai poder colocar essa questão. Então, não podemos aqui dizer que os moçambicanos não foram afetados por aquela questão. E também não podemos, de igual forma, dizer que não podia-se dar relevância ao problema de xenofobia, tendo em conta aquela situação. Então, é preciso que, neste momento, o discurso de que não podemos devolver violência pela violência não funciona, porque o país usa violência contra os seus próprios cidadãos. Então, esse discurso está descartado, não pode funcionar. Então, é preciso que nós repensemos sobre o nosso posicionamento. Se nós não nos valorizamos, ninguém vai valorizar os moçambicanos. E nós temos condições para sermos valorizados. Alguém falar conosco como aquele que efetivamente é um parceiro que garante o desenvolvimento do outro país. Mas nós, infelizmente, estamos a nos colocar numa posição de inferioridade quando não há necessidade para que isso aconteça. Obrigado, professor Pangaia. Caríssimo Orlando, eu sei que quer intervir. O Orlando havia levantado a mão primeiro, peço desculpas, mas eu vou pedir que faça uma ligação direta já com o segundo tema, após o tempo, melhor dizendo, já ia nos deixando. Tem que ver mesmo com a subida do preço dos combustíveis, falando especificamente do gasóleo, com este combustível a 116,25 meticais. É um choque, dizem muitos, apesar da REN justificar que é por conta da guerra no Médio Oriente que acaba bloqueando a passagem deste que já é conhecido como preço líquido. O Governo, será que avaliou o impacto direto que este aumento poderá ter, tanto nos transportes como também no preço do pão, até mesmo na movimentação da agricultura, pois todos os tratores, as máquinas dependem do gasóleo para funcionar. Será que houve uma avaliação prévia? Muito obrigado. Só queria dar algum parecer ao posicionamento do professor Pangaia e os demais. É o seguinte, a ausência de ética discursiva, em algum momento, ela coloca em causa o espírito de ódio, ressentimentos e guerras. Este assunto de resposta de uma profissionalidade, de um violento para outra violência, estaríamos aqui a não estarmos naquilo que é a dinâmica política atual, principalmente a ausência e o calar das armas que a gente precisamos. E não podemos normalizar que um Estado de direito democrático, que é Moçambique, e na sua dimensão, agora a questão das reformas a nível das atuações políticas partidárias e na ausência das armas a nível das instituições políticas partidárias, sendo entre privados, assim que é a própria tratamento, não podemos admitir que nós possamos advogar, né, a questão de que houve uma violência e nós também devemos responder à violência. Nós frisamos aqui que o assunto da África do Sul tem duas vertentes. Pode ser vertente ideológica ou tribal. E se formos a ver, não tem nada a ver com a diplomacia entre Moçambique e a África do Sul. E isso não pode colocar em causa a nossa forma de ser, de tratamento aos nossos estrangeiros aqui em Moçambique. A nossa resposta direta seremos declarar uma guerra contra este país. E não é o caso. É o assunto que o governo sul-africano deve resolver e também chamar a consciência em torno ao tratamento aos que estão lá como estrangeiros a trabalhar, fazer suas vidas. Idem para aqui no nosso país, porque temos pessoas estrangeiras aqui que estão a trabalhar. Então, uma resposta direta a uma violência, estaremos aqui a medir forças e também a ressuscitar o espírito de guerra. Não é isso que nós queremos. Nós reconhecemos que sim, há essa situação e onde sempre há violência, há pessoas atingidas, sul-africanos, moçambicanos, nigerianos, etíopes, por aí em diante. É muita gente lá que foi atingida por essa situação. Mas neste momento o que nos resta a nós é termos uma certeza clara. Qual é o número? Acho que depois disso terminar haverá uma informação clara. Quantos moçambicanos foram atingidos,
em que isso tudo há de vir à tona. E isto é que nos interessa. É aí onde, de forma diplomática e de espírito de humanidade social com outros países, haverá uma resposta de exortação, de pedido que aquela situação não possa acontecer e transmitir uma experiência, seja ela positiva ou negativa, no sentido de que no futuro essa situação não pode voltar a acontecer. Em que medida? Trazer uma experiência social que nós vemos de guerra e também dificuldades de vida e também com o tratamento. E é demais a situação da África do Sul. Aqueles senhores antes tinham subsídios lá e que esses subsídios já não serão alocados. E na cabeça deles pensam que os estrangeiros é que estão por em causa com que esses direitos que eles tinham não possam ter. Então, há muita coisa que existe no torno dessa situação de xenofobia na África do Sul, em que nós, neste momento aqui no painel, por exemplo, não podemos incitar posições que vai culminar com o crescimento de ódio. Não. Temos que ter exemplo. Isto alastra-se também para nossos líderes. Não é porque eles não estão a ver a situação. A consciência em si pesa. Questão de emprego, por exemplo, o próprio Presidente da República discursou no âmbito da derogação do Tribunal de TED que, olha, a situação está boa. É preciso com que os moçambicanos reposicionem-se. A questão de trabalho, a questão de alimentação, porque a vida não é tão boa. A cada momento, o que nós temos que assumir é que o país moçambicano adormeceu. Outros países vão de acordo com a dinâmica. Eles não vão governar o país da mesma forma que erradicaram, que encontraram, não. Sempre uma mudança. Enquanto que o Moçambique já não. Há de uma forma reiterada, tratamento igual, como estivesse nos anos passados. Enquanto há um crescimento, há uma mudança. E essas todas as reformas que a gente vê hoje, essas mudanças todas, é o resultado de algum dinamismo social, econômico, político, para corresponder a essas todas as mudanças. Não estamos a dizer que os erros não existem. Onde há trabalho, há erros. E onde há erros, há demonstração de trabalho. E quando em algum momento há uma sonegação, temos que despertar. Então, isso é o nosso papel. Criticar quando há devido momento, chamar a atenção e falarmos as coisas com nome. Isso é que é democracia. Isso é que é exortar. Para quê? Para que as coisas mudem. É que nem o povo. O povo, quando está a reagir a uma possibilidade de ausência ou desgesto do governo, é para despertar. E quando o povo exige, vê a ausência. É isso que é necessário. Então, são essas coisas que são necessárias. Né? E estamos a ver as mudanças. Isso nos agrada. Né? Bom, sobre a subida dos combustíveis, é muito simples. Nós temos que acompanhar a dinâmica. A questão dos preços dos combustíveis, até Moçambique atrasou um bocadinho. É claro que o governo foi transparente no princípio, queria politizar muito essa situação dos preços, queria esconder, e isto em algum momento começou a desgastar o psicológico de todos nós como consumidor aliás, necessário, deste combustível. Muitas voltas, muita politiquice, enquanto o governo teria anunciado isto há muito tempo. E os moçambicanos estavam preparados. Por causa da guerra do Médio Oriente, a qualquer momento os preços iam subir. E a subida dos preços também automaticamente é a subida do custo de vida. Qual é o pecado que existe aqui? É que o governo, no aumento salarial, ou no aumento salarial, aqui é que as coisas começam a se estragar. A partir que anuncia a subida dos combustíveis, automaticamente é o produto no mercado, a vida em si começa também a ganhar outro nível, outra dimensão. Estamos a falar de 45% de aumento dos combustíveis, né? E que em algum momento lesa no bolso do Estado, no bolso dos moçambicanos. E o governo não aumentou a mesma percentagem e talvez aproximada. Então, aqui que há disparidade. O que deveria acontecer agora é o governo, se é um governo sério, um governo preocupado com o povo, uma nova reunião, pode ser uma reunião extraordinária, para um reajuste dos salários e consoante o aumento dos combustíveis. Porque isto vai afetar o transporte, a alimentação no mercado, já nos mesmos preços, a questão quer dizer, a custa de vida em si já mudou. Então, se o governo for sério, eu quero que ainda há tempo de uma sentada com o senhor de ministro, avaliar a situação. E a questão do salário é possível também mexer, não é algo de que, não, é possível para corresponder a esta oscilação, esta realidade que estamos a ver hoje. O que pega em tudo isso, muitas das vezes, é a forma como
como o governo tem tratado os moçambicanos. Há uma tortura psicológica, há um preparo de forma desumana, que em algum momento é preciso haver um sofrimento para anunciar-se um preço. Porque se tivesse anunciado a princípio, essas todas as situações de a pessoa ficar, por exemplo, na bomba de combustível 24 horas e depois combustível não é descarregado ou não é abastecido, é um sofrimento. Quer dizer, a pessoa se dedica a uma ansiedade e aquilo provoca doenças em algum momento. Isto não pode acontecer. A subida, tanto da África do Sul e outros países, já acompanhamos as mudanças dos preços dos combustíveis devido à situação que todo mundo tem conhecimento. Então, Moçambique foi tratado esse assunto como se fosse um assunto político, um assunto em que tem que dar muitos rodeios para a verdade. E outra coisa também que eu acho que é preciso aqui salutar, o chefe de Estado é preciso também demonstrar um pouco de maturidade política relacionada com essa situação. Porque há muitas viagens em torno disso, há muita acrobacia que tem dado por tal, e que em algum momento a gente não vê uma ação direta. O chefe de Estado sul-africano foi claro no princípio, ele anunciou e disse essas coisas. Enquanto que aqui já não há muitas voltas, quando a gente vê o chefe de Estado, por exemplo, a passear, é que nós pensamos que as coisas estão tudo acauteladas. E em contrapartida, a gente vê com o senhor do ministro uma nova posição. Isto coloca em causa porque o povo de hoje vigia, ele acompanha todo tipo de trabalho que é feito neste país. Então, esta toda a estrutura acaba colocando em causa o descrédito deste governo e o descrédito do governo pelo qual foi confiado, que está a tomar neste momento as rédeas de liderança. Então, isto não pode acontecer. É preciso haver uma situação de um anúncio direto, sem rodeios e demais. A questão, por exemplo, dos transportadores semicoletivos, também deveria haver um tratamento para corresponder a essas ausências. Por exemplo, não há transporte. O governo diz que temos transportes semipúblicos, por exemplo, para questão de transporte. Mas estamos a ver que nem 5 mais bombas não existem na cidade de Maputo. Então, o que estará a falhar? E isto deve o chefe de Estado acompanhar. Deveria, depois de viagem de Tete, tem que descer à terra, verificar isso pessoalmente. Um chefe de Estado pode passear aqui em Maputo, 1 hora, 2, 3 horas de tempo, pode rastrear algumas informações. Como tem-se dito, há relatores que chegam lá, o chefe de Estado não tem conhecimento, porque ouviu dizer. E devemos ali a ministra dos Negócios Estrangeiros também a dar uma informação que não condiz com a realidade. Óbvio que é uma questão de uma disparidade de informações distintas. Isso não pode acontecer. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo Mlungu, eu sei que também queria intervir, no entanto vou pedir que faça a mesma ginástica do Orlando, que é a ligação direta com o segundo tema, que possivelmente vai ser o último, dada a relevância de ambos nesta discussão no debate político. Tem que ver mesmo com a questão dos combustíveis. Faço-lhe basicamente a mesma questão, porque é o que verdadeiramente importa, a questão mesmo do custo de vida, mas sem deixar de lado a produção agrícola. Com esta subida do gasóleo, será que não vai estar afetado o setor de produção agrícola e, consequentemente, o poder de compra das pessoas e, por conseguinte, passo a redundância, o custo de vida das populações? Bem, voltando ao assunto de xenofobia, é preciso perceber em algum momento que a imagem sul-africana, o reconhecimento internacional que a África do Sul tem, é ao papel de Nelson Mandela, aquele que passou 27 anos na prisão e depois da sua saída de prisão, de uma forma triunfante, libertou de facto o homem negro dentro daquele país. E este passou a participar a nível da política e da economia dentro do Estado sul-africano. Então, quando nós temos um grupo de indivíduos que, de uma forma desprezível, reduzem a memória institucional sul-africana a partir do momento que usam o seguinte discurso: procurem o Nelson Mandela que fez um acordo convosco, ou vão lá a campo cobrar. Isto, de facto, é um discurso reducionista. E perante esse discurso reducionista daquilo que foi o papel exímio de Nelson Mandela dentro da África do Sul, é por aí que podíamos compreender que, de facto, há uma divisão dentro da África do Sul. Ou seja, há um grupo que está a perpetrar esta questão de xenofobia, e recordar que o Nelson Mandela não era da etnia Zulu, era da etnia Xhosa. Então,
há aqui de facto um desprezo sob o ponto de vista daquilo que foi o seu papel na condução da liberdade do povo sul-africano perante o período do apartheid. Então, a diplomacia, ela quando está em ação, leva em conta a memória institucional, não ignora detalhe nenhum e é por aí que, de facto, ela chega a uma conclusão de que não há alguma contenda entre Estados, ou seja, entre o Estado namibiano, o Estado moçambicano, o Estado tanzaniano, zimbabiano, zambiano, malauiano, para com a África do Sul. Porque há um grupo de indivíduos dentro da África do Sul que tem perpetrado determinadas ações que, de facto, no final do dia traduzem-se em xenofobia. E isto nós podemos buscar a nível interno quando tivemos as manifestações. Tivemos aqui, de facto, alguns empresários estrangeiros que tiveram as suas empresas destruídas, mas não vimos nenhuma ação, sob o ponto de vista de sanções, por parte dos seus países de origem, porque eles percebem que, de facto, é um assunto de caráter interno, são reivindicações que estão a ocorrer, então há um tratamento específico. O que os corredores diplomáticos fazem é, de facto, fazer uma espécie de pressão para que haja aqui uma espécie de assistência ao seu grupo de estrangeiros. Então, é preciso compreender que a política ainda não abriu mão a estas vulgaridades pensamentais que, de facto, nós incorremos a elas para poder reduzir aquilo que é o papel da própria diplomacia. A diplomacia ainda tem o seu papel e é muito crucial a nível internacional. Daí que, por mais que tenhamos, de facto, o Estreito de Hormuz bloqueado por parte do Irão, com acesso limitado e, em algum momento, só passam alguns países como a China, e também temos o Estreito de Al-Mandeb, que em parte é controlado pelo Irão, através daquilo que é a sua ramificação da Guarda Revolucionária, que é o grupo Houthi. O Estreito de Al-Mandeb está entre Eritreia, Djibouti e o Iêmen, e é naquela zona onde o grupo Houthi não permite que navios ocidentais de facto transitem. Então, estes são os elementos que contribuíram em parte para a subida do preço dos petróleos a nível internacional. Moçambique teve o seu ligeiro atraso naquilo que é a agravação dos preços de combustíveis, isto porque ainda havia aqui uma necessidade de verificação o contexto interno, ou seja, internamente ainda temos uma memória fresca, sob o ponto de vista daquilo que foram as últimas manifestações, não seríamos tão abertos a receber uma agravação de preços, porque de facto isto é cadeia, tem o seu efeito, até de facto ao prato que o cidadão recebe na mesa quando senta na sua residência para usufruir de uma refeição. Então, por causa destes elementos todos, que do seu ponto de vista político e social são frágeis e são sensíveis, o Estado, de facto, na compreensão também em paralelo de que se calhar o próprio Estados Unidos da América e o Irão e o Israel poderiam, de facto, chegar a um entendimento de uma forma breve e que iria haver aqui uma suspensão daquilo que é este bloqueio temporário por parte do Irão e que os combustíveis, de facto, poderiam conhecer aqui uma estabilização. Mas passam já 3 meses e não temos este sinal, daí que forçosamente o Estado moçambicano teve que tomar uma decisão que, sob o ponto de vista do contexto econômico nacional, não é producente, ou seja, é contraproducente, e, de facto, hoje estamos numa situação em que os próprios automobilistas já paralisaram aquilo que são as suas atividades e reivindicação, se calhar, do aumento do preço, mas também da clareza naquilo que é, de facto, esses subsídios que hoje, naquilo que foi conhecido como reunião de governo, o que foi decidido através de um decreto que, de facto, vai subsidiar a questão dos transportes, depois deste Conselho de Ministros. De facto, eles queriam a clareza de que, olha, nós, até aqueles que não estão filiados a uma associação ou
a uma determinada empresa que esteja associado também ao famoso FEMATRO, terão um determinado tipo de benefício. Ou seja, nós resolvemos um problema que é dar o primeiro passo no aumento de preços para normalizar a situação de obtenção de combustíveis, mas abrimos uma outra ferida que é de facto o agravamento de preços em cadeia. Então, hoje o debate vai girar em torno dessas questões todas, porque hoje estamos a verificar os transportadores públicos que maioritariamente usam diesel, que é este o transporte que é este o combustível muito importante para a própria economia, e amanhã vamos assistir a quem entra dentro deste transporte público e movimenta bens e alguns serviços também a agravar o preço. Então, estamos aqui de facto a entrar numa nova onda. É preciso que haja um pouco de tolerância por parte dos moçambicanos, haja compreensão daquilo que é o contexto nacional, mas também internacional, e de facto trazermos soluções de uma forma coesa, porque o governo não está também interessado no agravamento de preços, foi forçado. Então, se todos nós trabalharmos juntos, eu acredito que de facto podemos alcançar aqui o resultado palpável. Agora, se ficarmos distantes, cada um a apontar o seu cano ao próprio governo, na sensação de que este é que pode de facto solucionar isto de uma forma isolada, eu creio que vamos nos enganar e vamos retroceder muito. Esta é uma questão que requer a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade exaustiva de acompanhar, mas também ajudar a cada passo para que isso se traduza no final do dia. É uma minimização desta crise que estamos a atravessar. Hoje estamos a agravar até um determinado nível, mas poderemos de facto conhecer mais agravamentos no futuro, porque parece-me que não há um desenfreio naquilo que é de facto esta questão do cessar-fogo, que em algum momento era a esperança por parte do Irão e Estados Unidos. Ontem mesmo tivemos ataques e os Estados Unidos nesse momento controla o petróleo da Venezuela. Nós tivemos Emirados Árabes Unidos a sair de uma forma oficial da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Então, estes eventos todos requerem a nossa compreensão e a nossa reflexão para que de facto tenhamos uma boa resposta, mas que só será possível de mãos dadas. Muito bem, muito obrigado, professor Pangaia. De forma também muito rápida, após o tempo já vai nos deixando, dada a necessidade de discussão aprofundada desses dois temas, mas olhando mesmo para o segundo tema, que já está mesmo no nosso ecrã, que tem a ver com a subida dos preços do combustível, especialmente o gasóleo. Moçambique, professor Pangaia, produz gás. No entanto, porque é que em 2026 ainda não há uma política séria de conversão para que as frotas possam usar deste recurso, sobre maneira que Moçambique não dependa única e exclusivamente do petróleo importado? É o seguinte, o colega do painel, Dr. Mulungu, acabou aqui de elencar fatores externos que podem estar a impactar a carência de combustível, subida de preços, mas também quero acrescentar aqui, sobretudo, os aspectos internos que o país poderia, de alguma forma, adequá-las para poder resolver esse problema, esse choque que está a passar. Moçambique tem refinaria inoperacional na Matola. Por que motivo o governo ou o Estado moçambicano não investiu para a recuperação da refinaria da Matola? Não se sabe. E é nesse contexto que o país, apesar de ter 2.700 quilômetros da costa, Oceano Índico, onde viabilizaria o escoamento desses combustíveis para os 4 portos essenciais que o país tem: Matola, Nacala, Beira, Pemba. Temos esses portos disponíveis para poder escoar lá o combustível. Mas todo esse combustível que chega em Moçambique tem que chegar já refinado. Não tem nenhuma infraestrutura para refinar esse combustível. Então,
só para poder dizer, temos aqui esse problema de não conseguirmos refinar esse produto e isso faz com que também qualquer choque que existir nesses países que nós exportamos, que nós importamos, aliás, o combustível, o país logo sofre a seguir. E outra questão tem essa questão do dólar, que o combustível é comprado pela divisa. E mal que o dólar oscilar, obviamente isso vai ter logo choque no nosso metical e no nosso bolso. Esse é o primeiro motivo interno. O outro motivo interno é a cadeia de logística cara e ineficiente que o país está neste momento a passar. Por exemplo, nós tivemos recentemente o Porto da Matola. Conseguiu-se descarregar 15 milhões de litros de gasóleo e mais 21,3 milhões de litros de gasolina numa semana só. No Porto da Beira foram descarregados 26 milhões de litros de gasóleo e 52 milhões de litros de gasolina. Há dias vimos aquele sujeito na visita do governador ou secretário do Estado da Beira a dizer que, olha, naqueles depósitos aí tem combustível que poderia durar pelo menos 6 meses. Mas vimos filas na Beira, não havia combustível. Então, falha aqui a questão da cadeia de logística. E outra questão é que as cheias que existiram em 2026 pioraram os caminhos que a Administração Nacional de Caminhos tem estado a construir em Moçambique, a dita Administração Nacional de Estradas. Estão todas elas buracadas e criou-se um problema sério no concernente ao abastecimento de combustíveis nas zonas do interior, sobretudo, do país. Porque nas grandes cidades, como Maputo, Beira, Nacala e Pemba, não deveria sentir esse combustível, porque tem portos por aí perto, não é? Outra questão, temos a carga fiscal que compromete, neste caso, a questão do preço. Temos, por exemplo, a cobrança, hoje são 3,50 meticais por litro que é cobrado. Temos também a questão de cobrança de IVA, 0,50 meticais, 0,50 meio metical, neste caso, por litro, que se adiciona ao valor do combustível. Temos as taxas bancárias, margens de armazenamento, margem das gasolineiras, tudo isso entra na conta do preço do combustível. Então, esses impostos, sim, agravam também o preço do combustível para o motorista. Daí que o IVA acaba subindo o valor daquilo que nós estamos a pagar. Então, estamos a ter problemas relacionados com a logística, problema de carga fiscal, que quando o combustível chega e acaba passando por essas taxas todas, é que o motorista é que tem que pagar. Temos a questão de crise de divisas e financiamento no nosso país. Então, estamos com escassez de dólares, garantias bancárias que não estão sendo emitidas por alguns fornecedores. Resultado de tudo isto é o assambarcamento e pânico na questão dos combustíveis no país. Então, essencialmente, nós deveríamos nos cingir, sobretudo, para resolver aqueles problemas que são criados por nós mesmos, em primeiro plano. Se nós fizéssemos isso, esse fechamento do Estreito de Hormuz, esses problemas, é verdade, haviam de nos afetar, mas o choque seria menor, ou não teria maior impacto em relação àquilo que está acontecendo hoje no país. Todos esses impostos que estão sendo cobrados sobre o combustível. Estava a conversar com uma gasolineira e a dizer, olha, pelo menos cerca de... O combustível até poderia custar 50 meticais, na altura antes desse conflito que estamos a ter agora. Mas acaba agravando precisamente por tantos impostos que são sobrepostos ao combustível para chegar até ao automobilista. São situações gravíssimas que nós estamos a passar. Então, era preciso que, neste momento, nós, moçambicanos, devemos nos preparar.
tendo em conta que o combustível que muito é usado para o trabalho, que é gasóleo, move os tratores, move os meios de transporte, está a um valor acima de 100 meticais. Estamos a falar de 116 meticais o litro. O que nós esperamos da comida que é produzida, a pouca comida que é produzida pelos tratores que vão ter que abastecer o gasóleo a esse valor? O que nós esperamos em relação aos transportes que maioritariamente usam gasóleo, que está mais caro? Porque a gasolina muitas das vezes são viaturas ligeiras que têm estado a usar. Então, esperemos que nos próximos momentos a situação vai ser cada vez mais difícil no nosso país e com ausência de medidas para poder fazer face a esse choque, em face das políticas que são concebidas pelos aventureiros, que em algum momento, eles em nenhum momento conseguem encontrar a realidade para poder conceber políticas consentâneas com vista a poder ter um para-choque desse choque que estamos a receber. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangueia. Magnífico reitor, queremos ouvir também a sua voz já para encerrar esta discussão em relação mesmo à questão da subida dos combustíveis. Que medidas, magnífico reitor, o governo precisa ou deve tomar para aliviar, ainda que de forma ligeira, a possibilidade de custo de vida devido a este aumento dos combustíveis? Mas eu não sei se me permitiria dizer algumas palavrinhas do primeiro tema. É que o que está a acontecer? Nós que estamos aqui, como analistas, temos que ensinar, temos que deixar uma mensagem àquele que não está aqui, mas ele precisa de sair com alguma coisa. Agora, quando nós chegamos aqui, incentivamos a violência, que nós temos que pagar pela mesma moeda. Eu penso que essa forma de transmitir a mensagem não é para um moçambicano são, para um moçambicano que se diz ser moçambicano, de origem, não é? Aquele que ama a sua pátria. Porque a violência não resolve-se com violência. Esse aqui é o básico. Aliás, de poucas informações que eu tenho, parece que um dos colegas que está aqui, neste painel, até é líder de opinião, é um religioso. Não sei se é uma igreja, o que ele é. Agora, imagina lá no altar, lá, transmitir que nós temos que pegar armas para matarmos os angolanos. Senhor, eu não disse pegar armas. A violência, estou a dizer, é violentar a economia sul-africana. Um minuto. Não, o problema é que está a colocar palavras. Então, o senhor está a colocar palavras que eu não disse. Eu disse, vamos cortar energia, vamos cortar gás. Não disse para levar exército para colocar a África do Sul. Não foi isso. Em nenhum sítio nós vamos. Não foi isso que eu disse. A esse processo, porque nós queremos no nosso país, este país, que me viu nascer. Há medidas consentâneas que eu disse. Também. Não me disse. Nem o Moçambique tem exército para mandar para a África do Sul para fazer isso. A paz, sempre a paz. É isso. E nós que estamos aqui como pessoas de opinião, estamos a deixar uma mensagem. Termine, eu vou responder isso. Nós desejamos mensagem, deixamos aqui a mensagem de paz. Relativamente à questão dos combustíveis, há um aspecto que eu acho que é preciso também, se tu tens opinião, passa boa mensagem. Foram citados aqui tantas toneladas de litros de combustíveis, mas não sabe, pelo menos devia saber, que os portos da Matola, da Beira, etc., são portos que não só recebem combustíveis para uso interno, são combustíveis, são portos que recebem também combustíveis para os países da Interlândia. Isso é o elementar.
Até pessoas da quinta classe já sabem isso. Porque os países da Interland não têm portos. Então, as relações que os países têm da Interland, então, os seus combustíveis entram por via Beira, por via Matola, por via Moçambique. Então, significa que essas tantas toneladas que está-se a pensar que estão sendo desviadas porque não estão sendo distribuídas, não é bem assim. Há uma contraparte que eu posso dar um pouco ênfase, que é a questão de algumas gasolineiras. Algumas gasolineiras, deste primeiro momento, quando elas tinham recebido os combustíveis em preços baixos, em preços relativamente baixos, não quiseram vender, quiseram manter os estoques para esperar que se aumentasse o preço, que é para sair com mais lucros. E essa forma de pensar as questões, eu penso que nós, como moçambicanos, não devíamos assim o fazer. Bem, um elemento importante que queria também sublinhar, e isso que nós temos que aqui dar, é relativamente esse custo de combustível, esse aumento do preço dos combustíveis. A recomendação para o governo qual é? É preciso rever no preço de combustível, de facto, incide sobre eles várias taxas, até são 7. O colega citou algumas, mas são ainda mais. São 7 taxas. E cada taxa incide no preço do combustível. Então, uma das formas que o governo podia, se isso melhor compreender, se melhor estudar, era retirar algumas taxas que, na minha opinião, podem estar a ser o peso do último consumidor. Neste caso, os automobilistas. Entretanto, é uma recomendação. Mas há um elemento que também eu penso, isso já nos deu experiência nos anos anteriores, o governo sempre faz um lançamento do preço do combustível, aumento de preço, depois chega um momento, reduz o preço, faz o estudo. Isso tudo tem muito a ver com a questão da comunidade internacional, que são produtores de combustível, dos petróleos, que Moçambique não produz. E eu quero acreditar que os atuais preços dos combustíveis no nosso país não vão ser os mesmos até dezembro de 2026. Terão que sofrer alguma alteração em baixa para que, portanto, a economia seja estabilizada. Desculpe, fui tocado. Magnífico reitor. A violência não é apenas praticada por via das armas. Não é só isso. Aqueles ali, ao chamar a nós moçambicanos como serpentes, é uma violência que estão a praticar contra os moçambicanos. Aqueles ali, quando aterrorizam o cidadão moçambicano, não pode sair à rua, não pode ir ao seu trabalho, com medo, receio de poder encontrar aquelas situações. É uma violência. Então, quando se diz, olha, nós também temos que tirar medidas violentas contra a África do Sul, para que ele possa dar-nos o devido lugar que nós somos para com eles. Se nós cortamos energia, nós estamos a violentar a África do Sul. Se nós cortamos gás, estamos a violentar a África do Sul. Mas toda a Zona Sul vai ficar são essas medidas que, de alguma forma, os sul-africanos, incluindo o governo sul-africano, pode passar a valorizar Moçambique. Porque essa situação não é só o cidadão sul-africano que chama a tratar os moçambicanos, o próprio governo. Veja as condições em que os nossos concidadãos deixam dinheiro na África do Sul, deixam telemóveis na África do Sul, deixam roupa, deixam todos os seus haveres e são deportados para Moçambique. Não é violência isso? E nós não temos também meios violentos para poder punir a África do Sul.
Quando falamos disso, diz que estou a promover violência. Os governos não podem, não devem, de alguma maneira, os Estados, aliás, não podem mostrar fraqueza. Nós temos medidas consentâneas para castigar a África do Sul e ajoelhar sobre Moçambique, com medidas violentas. Ninguém disse aqui de que estamos a chamar o ministro da Defesa para mobilizar o exército, entrar na África do Sul e disparar. Não foi isso que eu disse. Eu, desde o princípio, falei da necessidade de Moçambique se posicionar com medidas violentas, como o próprio governo sul-africano está a colocar medidas violentas antimigratórias contra o nosso concidadão. Aquelas medidas antimigratórias que o governo sul-africano está a dar contra o seu próprio irmão são desumanas. E o governo está a aceitar aquilo que está a acontecer. Não pode. E nós em nenhum momento usamos deportações dessa natureza de sul-africanos que estão aqui sem documento e a ter todo o privilégio que estão a ter. Mas nossos concidadãos, mesmo com documentos, estão a passar aquela questão. Obrigado, em relação a essa questão dos combustíveis, o próprio governo, magnífico reitor, reconheceu a existência de combustíveis aqui no país. E que esse combustível deveria, o governo disse que não estava a entender, não está a entender por que razão há filas nas gasolineiras quando nós temos combustível no país. Não sou eu que disse isso. Agora também, quando vai na informação, vai encontrar essas quantidades todas de combustíveis nos portos e que, visite as cidades. Não tem combustível. Há pouco tempo viu o governador ou o secretário de Estado em Sofala, irritado por chegar no porto, a ser recebido e dizer que há combustível aqui que pode servir mais de 6 meses. Obrigado, professor Pangueira. Então ele pergunta por que então esse combustível não chega lá? Não fui eu que disse isso. Exato. Compreendemos. No entanto, nós queremos agradecer a todos os painelistas que estiveram connosco à mesa para discutir em relação a estes dois temas que nós colocamos como proposta para si, caro internauta, e que nos viu a partir do Facebook, como também do YouTube. Era do nosso desejo, obviamente, termos a possibilidade de estar cá por muito mais tempo a discutir em relação aos outros dois temas que eram proposta para esta edição do debate político, mas acreditamos que oportunidades não vão faltar e sim o espaço será reservado para tal. Nós nos despedimos com a promessa de voltar na próxima sexta-feira com mais temas a serem enrolados nesta mesma mesa e tudo quanto desejamos é que aquele que tem faca e o queijo na mão, de fato, não apenas tenha escutado, mas alguma coisa possa fazer para melhorar aquele que é o panorama atual que Moçambique atravessa. Despedimos-nos, mas fica o apelo que, de fato, aquele que tem a faca e o queijo na mão possa mudar o cenário de Moçambique, que o seu final de semana seja altamente abençoado. Fique bem, melhor dizendo, fique com Deus. Até lá.